Obrigada. Gente, corta, está acabando. Eu prometo manter o tempo. Muito obrigada pelo convite, ministro. Obrigada aqui pela participação no painel. Um painel que é de um tema que é tão importante, né? O planejamento integrado, e é um tema que às vezes é tão sofrido, né? O planejamento, às vezes, ele acaba tendo esforços diminuídos ali, recursos diminuídos dentre as prioridades. Queria cumprimentar aqui meus colegas de painel, Gabriela, Tiago, o colega, eu não lembro o nome, o último colega. Obrigada pela lembrança. Mas eu não trouxe a apresentação, eu vou falar um pouco sobre alguns pontos que, assim, a minha trajetória acabou me mostrando quais eram algumas falhas onde a gente podia melhorar, o que a gente conseguiria fazer com planejamento e avanço, né? Eu fico muito feliz de ver as duas apresentações, a do Tiago e a da Gabriela. Acho que é importante entender. O Tiago, ele mostrou aqui, basicamente, né, o Ministério dos Transportes, da Infraestrutura, ele sempre teve esses dois mecanismos de planejamento. O planejamento que é estratégico, que é a estratégia do órgão inteiro, então ele vai para mais do que além das obras e dos projetos de concessões, ele envolve também toda a parte de política pública regulatória, onde eu vou implantar. Então, ele é um arcabouço mais geral. E o Plano Nacional de Logística, que aí ele já vai falar dos projetos de infraestrutura, em geral é isso, né, que tem ali. E ele lança mão dos resultados de para onde a gente deveria crescer. Basicamente é isso que ele quer, para dar onde a gente deveria alocar os nossos esforços, tanto público quanto privado, para incrementar a infraestrutura, né? O que a gente vê hoje, assim, né? Eu tenho 18 anos nessa cadeira de transportes, trabalhando com transportes ao longo dos anos, a gente vê uma evolução e uma maturidade. Acho que a gente teve, na década de 80, um planejamento que era bastante fortalecido. A gente tinha o GEIPOT, né, para quem vai lembrar de GEIPOT, mas que era um órgão central de planejamento de transportes. Na década de 90, ele foi extinto. E a gente só voltou a ter um olhar ali mais cuidadoso para o transporte depois da fundação da EPL, que é a Empresa de Planejamento e Logística, atual Infra SA, né? Mas que ela voltou a ter esse olhar. Vamos produzir documentos, vamos produzir conhecimento de transportes, vamos rodar. Para quem não conhece o Plano Nacional de Logística, é um belo instrumento que, obviamente, sempre tem oportunidades de melhoria, e é isso que cada rodada, né, ele é quadrienal, né, cada rodada do Plano Nacional de Logística vem sendo feito, vem sendo aprimorada, ouvindo a sociedade civil e sendo aprimorada. Então, hoje a gente já tem uma maturidade técnica do planejamento de logística que é muito boa. Lógico que sempre pode melhorar, mas eu não acho que o problema para a gente chegar no resultado é a qualidade do planejamento hoje. Hoje ele é bastante bom e ele tem evoluído. A dificuldade que eu vejo, e não é uma dificuldade só do setor de transportes, é uma dificuldade em geral. Acho que o colega da CGU ali que mostrou, né, todas as áreas que vocês atuam, é uma dificuldade que a gente tem da regra de planejamento orçamentário do Brasil. A gente tem um plano plurianual, que é o nosso plano mais longo, que é 4 anos. Quem planeja a longo prazo, com o nosso plano, o PPA, o plano mais longo sendo 4 anos. Aposto que os auditores que olham PPA sabem que nem os 4 anos são executados. A gente, no Brasil, na verdade, a gente trabalha com orçamento de 1 ano. E olhe lá, porque no meio do caminho é contingenciado. Então, enquanto a gente não conseguir linkar todo esse trabalho técnico aqui, que a gente está vendo o Ministério dos Transportes fazer e trazer com tanto primor ao orçamento, não tem melhoria da execução e mudança na matriz de transportes. Essa é a verdade, entendeu? Porque eu trabalhei muitos anos, nossa, preciso mudar o planejamento, a gente precisa... Mas quando a gente não linka com o orçamento, a gente
né? Todo mundo aqui gera o orçamento familiar. Você bota suas metas conforme a sua receita. Se você não tem essa receita, se aquela receita vai ser descontinuada, você não vai chegar nas suas metas. E quando você, principalmente ainda não é nem o dono daquele dinheiro que está no seu bolso e ele vai ser contingenciado, e para fazer uma obra de infraestrutura, o Tiago auditou, né, em 4 anos, você viu que não tem. Muito provavelmente, se você fizer talvez para 8, vai dar uma mexidinha ali pequena, para 12 vai dar uma mexidinha. Obra de infraestrutura são obras de longo prazo, né? A gente não consegue ver o resultado em 1, 2 anos. Muito menos com a diferença do que a gente precisa de investimento anual em transportes, que é na casa dos 300 bi, com o orçamento público que se tem. Que hoje está incrementado, deve estar batendo que uns 25, Gabriela, mais ou menos, o público, acho que é mais ou menos, em torno de 20 bi. Vamos lá, em torno de 20 bi. Então, assim, a gente não tem nem 10% do que a gente precisa anualmente para dar conta do Plano Nacional de Logística que está sendo montado. Então, acho que assim, o debate que a gente precisa fazer como sociedade brasileira, é como a gente consegue realmente organizar um planejamento e um investimento em política pública de longo prazo. Porque senão a gente nunca vai conseguir fazer. A gente teve ali um suspiro disso, eu acho que o Pagu vai lembrar, quando começou o PAC, onde a gente tinha um orçamento carimbado, então aquela obra ela nascia ali com orçamento. Depois a gente teve a descontinuidade dessa política pública, e quando o planejamento ele ainda é muito importante, até porque a gente tem pouco dinheiro, então tem que botar, mas basicamente o que a gente faz hoje é manter a formação bruta do capital fixo, porque a gente tem que manter a manutenção das rodovias, das ferrovias, dos portos, dos aeroportos, com o dinheiro que a gente tem. É o dinheiro que a gente tem. A gente faz um incrementozinho ali, um incremento acolá, aumenta com a parceria público-privada, alguns direcionamentos, mas que é muito limitada. Os investimentos das parcerias público-privada é um caminho, mas vai incrementar onde tiver viabilidade. Geralmente é onde a gente precisa incrementar, né? Quando a gente olha, né? Assim, o Plano Nacional de Logística, a gente olha toda a região norte, o tanto que precisa de investimento na região norte, dragagem, o tanto que a gente precisa de ligações na região norte, de aeroportos regionais, e ali não vai ter viabilidade econômica. A gente vai precisar fazer um investimento público, pode ser num modelo de PPP, né, que é um modelo que geralmente dá mais resultado e eficiência, mas vai precisar da contraprestação pública, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer hoje é que num debate de planejamento de longo prazo, aqui a gente está falando transportes, mas serve para qualquer um nesse país, enquanto a gente não organizar o nosso ciclo orçamentário e casar com a expectativa de realização de obra, a gente realmente vai ficar suspirando a cada 4 anos, dá uma crescidinha, tem um ciclo fiscal ruim. Eu me lembro até hoje, quando eu estava no governo, no período entre 2014 e o próximo ciclo, né, de 14 a 18, né, a gente vinha numa crescente, o DENIT executava 1 bi por mês de PAC. Em novembro de 2013, o DENIT começou a receber 300, 200 milhões de recurso público. Como que você tem planejamento quando acontece isso? Todas as obras contratadas, você tem que parar contrato, você gera o quê? Acho que vocês, TCU e CGU, fizeram algumas auditorias de obra parada, né, já. Você gera isso, e aí o custo para retomar a obra, e o custo de uma obra fechada, e às vezes nem é possível evitar. Isso não é culpa do gestor, porque aquele gestor, ele tinha 1 bi, ele contratou, ele tinha uma previsão, fazia 2, 3 anos que ele estava com 1 bi ao mês para executar, e no dia seguinte veio 200, 300 milhões. Então, assim, enquanto isso não tiver um link claro, objetivo no orçamento, a gente vai ter um problema muito grande nesse país. Então, e eu acho que ultimamente a gente vem na direção contrária.
A gente não vem na direção a favor. Isso que eu venho observando, né? Quando eu estava no ministério, a gente tentava dar um leque ali para os parlamentares para conseguir angariar um recurso a mais com as emendas, né? Porque os parlamentares têm as emendas, mas infraestrutura não é um serviço que atrai emenda parlamentar, porque ele vai, geralmente os parlamentares têm 50, 70 milhões de emendas parlamentares hoje, e ele vai botar esse tanto numa obra que ele vai ver ela pronta daqui 4, 5, 6 anos. Então, não atrai emenda. Então, com fracionamento ainda para as emendas parlamentares do orçamento, ficou mais difícil ainda você fazer obras de longo prazo. O segundo ponto que eu queria abordar é assim, como que a gente faz para trazer essa matriz mais eficiente, né? A gente vê que a gente ainda tem uma matriz de transportes e vem sendo tentada ao longo dos anos, né? Seja por mecanismo regulatório, seja por inovações legais, né? Conseguir ampliar as formas de ferrovia, navegação e os outros modos de transporte, para a gente ser menos dependente de rodovias, principalmente num país que tem a carga rodoviária, a carga, né, de transporte que a gente tem, que são cargas heavy haul na sua maioria, né? Então a gente transporta muito milho, muita soja, muito minério. São cargas tipicamente de transportes de massa, né? Quando a gente fala ali em comboios hidroviários no norte, quando a gente fala de ferrovias, né? Então, acho que nos últimos anos foram tendo diversos mecanismos regulatórios e legais que vão permitir a gente ver daqui 4, 5 anos, com certeza, algum incremento nessa melhora e nessa share ali da nossa matriz de transporte. Mas, de novo, para mudar isso, a gente precisa de volume de investimentos, né? Quando a gente fala em ferrovia, quanto que é um custo de 1 quilômetro de ferrovia, né? 20? Né? 15, 20? 15 quando o governo precifica, 20 quando o setor privado precifica. Mas 15, 20 milhões, então vamos fazer a conta para fazer uma ferrovia, né? Do tanto que a gente precisa fazer ferrovias. Então, você vai ter alguns trechos que vão ser viáveis. Por exemplo, fruto de uma inovação legal, né? As autorizações, que não é solução, né? Não é pomada para calo e cravo, como diria minha mãe, mas para alguns investimentos faz muito sentido. Hoje, a Rumo, uma das associadas do Move Infra, está construindo, por conta própria, uma ferrovia de 700 e poucos quilômetros entre Lucas do Rio Verde e ligando até Sinop, o que era impossível por questões legais há um tempo. Então, a gente já conseguiu destravar 700 e poucos quilômetros de ferrovia e mais algumas, né? Eu estou com essa na cabeça porque a minha associada, o Ministério deve ter exemplos demais, por conta de uma alteração legal, que vai nos trazer bastante investimento. Mas a gente não precisa só de 700 quilômetros de ferrovia, a gente precisa de muito mais do que isso. E para a gente avançar, a gente, de novo, vai precisar ter espaço fiscal. E hoje a nossa despesa vinculada é quase 93% do nosso orçamento. Então, a gente não tem espaço fiscal. Então, de novo, assim, a gente pode fazer um esforço, a gente vai ter mudança incremental, mas ele vai ser disruptivo? Enquanto não tiver dinheiro, ele não vai ser disruptivo. A verdade, infelizmente, eu acho que é um pouco dessa, assim, na minha visão. E queria falar por último, né? Eu acho que o orçamento, para quando a gente fala, né, de política de transporte de longo prazo é importante, a quantidade desse funding é importante, mas, para a gente terminar mais otimista, eu acho que a gente tem bastante coisa para fazer do ponto de vista regulatório e legal, né? Que a gente precisa ter criatividade para avançar. E a gente vem vendo realmente tanto os executivos, né, federal, estadual, quanto legislativo, quanto o próprio Tribunal de Contas da União, pensando muito fora da caixinha e tentando organizar
o arcabouço legal, o arcabouço regulatório, para que a gente tenha segurança jurídica para ser feitos os investimentos que são necessários. Porque a gente sabe que realmente a gente ainda tem no Brasil, a gente melhorou muito, né, nos últimos 30 anos, o ano que vem, né, em fevereiro, faz 30 anos da lei de concessões, e acho que assim, se a gente pegar lá atrás as discussões iniciais da lei de concessões para o que a gente tem agora, a gente vai ver quanto que a gente evoluiu, mas a gente tem muita oportunidade de evolução. E acho que esse campo a gente vem fazendo isso muito bem. Então, a gente teve a questão da lei de autorizações e melhoria do marco legal de ferrovias, a gente teve a lei de cabotagem, o Ministério agora está revendo toda a política, né, de renovação de ferrovia, que também vai trazer mais dinheiro para esse bolo, para que a gente possa fazer mais investimentos. O Tribunal de Contas da União teve a iniciativa super importante, acho que hoje é uma das iniciativas que mais faz com que a gente avance em investimentos privados, que é a Secretaria de Consenso do Tribunal de Contas da União. Então, a gente está conseguindo avançar nesse arcabouço regulatório legal naquilo que ele é possível, porque dinheiro conta muito, mas naquilo que ele é possível para a gente conseguir, por outro lado, melhorar os investimentos, destravar os investimentos e melhorar ali o share da matriz. Era um pouco dessas considerações. Obrigada.